falar da importância da perseverança. Quanto é importante a perseverança? Nós vamos ver capítulo 10 de Hebreus. 10, Hebreus 36 a 39, fala assim. 10 Hebreus 36 em diante. Diz assim: com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja, meus irmãos, a proposta está contida aqui. Aquele que propõe, que diz que voltaria, vai voltar, isso é certo. Ele já venceu a primeira etapa, a morte, mas falta um outro evento, o cumprimento, e ele é verdadeiro, ele é fiel, ele volta. E nós estamos firmados que nesta palavra, que é infalível. Agora, somos chamados para viver por fé. E nós sabemos que o inimigo da nossa alma, ele tem um projeto de roubar a fé. Se o homem é privado da sua fé, se ele é roubado, ele perde essa fé, ele perde toda a estrutura da sua vida. É como uma casa sem fundamento. É como arrancar o alicerce, a fundação de uma casa que já está completa, está construída. Corre o risco de desmoronar e o prejuízo é grande. Imagina vocês como o diabo é estratégico e tem por objetivo. Eles estão falando do inimigo que também está vivo. Ele foi derrotado, mas é como uma cobra morta que está com seu veneno se movendo para prejudicar ainda aqueles que pode alcançar. Não trata de um inimigo que está desativado. Ele está em atividade porque ele sabe do cumprimento da sua derrota de uma forma total. Já foi vencido, mas existem pessoas aqui que irão para a eternidade. E se ele consegue desestruturar essas pessoas, muitas pessoas poderão estar uma eternidade sem Deus, se for desprovido dessa fé. Por isso que Deus chama a nossa atenção da importância da perseverança e o meu justo. Por quê? Porque Jesus, nós vamos ver um versículo aqui, que Jesus toma o nosso lugar e ele nos justificou. Nós somos justificados por Deus por causa de Jesus. Então Deus nos considera como pessoas justas por causa de Jesus. E aí ele diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, porque o retroceder é duvidar, é desconfiar, é declarar que Deus não pode fazer. Então, é importante a perseverança. Entretanto, a fé nos leva para a conservação da alma. E aí um outro ponto importante, verso 25 do mesmo capítulo diz assim: e não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Verso 25 do mesmo capítulo 10 de Hebreus: antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, pelo fato de entender que existe um fim do tempo previsto para nós, e ele manda nos perseverar, e essa perseverança se faz numa caminhada de fé, que confessa as coisas que não vemos, ele também aconselha não deixarmos de congregar. Então, as estratégias do diabo, Deus esse século, o mundo inteiro, é fazer com que as pessoas não se congregam, não se mantenham na comunhão, porque a comunhão é a força da igreja, do organismo que está interligado, não está separado, está ligado. E quando então existe caso como pandemia, por exemplo, fecha a igreja, com certeza entende-se que quem está firmado em Jesus vai estar lendo a palavra, vai estar unindo a família, orando, mas muitos tendem a se esfriar
Porque a tentação vem para todos, individualmente, com o objetivo de fragilizar, de distanciar da comunhão. Muitos são tentados e acabam se acomodando. E aí cai nessa situação aqui, deixe de congregar. Porque não existe um local público para, como estamos aqui hoje. E a Bíblia mostra que era todos os dias, nas casas e no templo. A igreja primitiva entendeu com tanta clareza isso, que eles não desconectavam por nada. Era todos os dias. Era uma continuidade na vida daquele povo que abraçou Jesus, que eram tão recentes dos acontecimentos que tinham ocorrido naqueles dias. Então, para nós, nesse momento presente, a mesma palavra: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o tempo se aproxima. Agora, para isso nós temos o quê? Devemos citar muitos exemplos bíblicos, mas Jesus é o maior exemplo. 12:2 de Hebreus: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então Jesus foi perseverante naquilo que enfrentou, não fazendo caso da ignomia, ou seja, da desonra, das afrontas, daquela tamanha aflição. Porque se Jesus fosse considerar aquele momento, ele podia perder o foco, mas ele tinha um alvo em mente, e falava mais alto. Por isso ele considerou as afrontas, ainda que sofreu, ainda que foi humilhado e passou a pior situação que possa um ser humano experimentar. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual, pela troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus sabia o que estava à frente, depois de passar aquele tempo, aquele momento, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então está aí o exemplo maior de alguém que era humano como nós. Tinha natureza divina, mas era um ser humano. Então, eu pergunto assim: nós estamos hoje, nesse mês já passou um ano dessa pandemia que veio e marcou a terra, e fica registrado na história dos homens de nossos dias essa pandemia, como outras que já ocorreu. Eu pergunto: como que você está? Qual a sua experiência em relação à sua fé diante de Deus nesse um ano? Faz um balanço, pensa por um instante, nesse um ano, será que você cresceu mais em graça e conhecimento? A sua experiência aumentou? Ou você se sentiu mais fragilizado, amedrontado, diminuiu? Você sente então inseguro? Em um ano, qual a sua experiência diante de Deus? Eu posso estar certo com uma coisa, que isso não veio por acaso. Não foi o diabo que domina e quer massacrar tudo, como se colocando desespero nas pessoas, como que se Deus não tivesse por dentro de tudo isso. Não, Deus permite tais situações no curso do tempo em que o homem vive na terra. Assim como posso lembrar que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4 de Gálatas. Vamos ver Gálatas. Ele fala assim, que Deus, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebesse uma doação de filho. A plenitude dos tempos fala exatamente um tempo específico que Deus tinha para que Jesus entrasse em cena, para resgatar o homem, visto que as profecias, desde o início, todos os profetas apontaram para esse tempo que viria o Salvador. E na plenitude dos tempos, o que nós vamos ver na história? Um governo romano que dominava o mundo, o sistema romano. O povo pelo qual Jesus havia de nascer, o povo judeu, estava dominado por Roma. Então veja a situação. Deus permite naquele tempo o nascimento de Jesus para salvar os homens. Agora,
Veja bem, para que o evangelho saísse do nada, a boa notícia, para que a nova aliança fosse estabelecida em pleno Império Romano, imagina vocês. Ora, mas Deus não sabia disso, Ele tem o controle do tempo. E Paulo fala na plenitude dos tempos, o tempo exato em que Roma dominava o mundo. Eu creio que Deus, na sua sabedoria, entendia que dali sairia a notícia para o mundo inteiro. Exatamente era um momento específico. Deus não poderia, quem sabe em outro momento, numa situação mais favorável, que proporcionasse facilidade. Não, Ele permitiu naquele momento em que nós vemos perseguição, imposição, obstáculo, onde Roma se opunha à fé cristã, tentando por todos os recursos destruir por completo a fé, mas nada e ninguém no curso do tempo conseguiu eliminar o cristianismo da terra. Sabe por quê? O plano de Deus é infalível. Ninguém pode vencer a Deus. Nem ocorreu no passado e nem vai ocorrer no presente, nunca vai ocorrer. Por quê? A obra de Deus, ela é invencível. A igreja de Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então, se nós vemos aqui uma pandemia, essa pandemia não veio para acabar com a igreja, ela veio para preparar a igreja, porque nós estamos nos últimos tempos. Ela veio para colocar as pessoas de pé, de prontidão, para trazer um alerta. Não sabemos se pode agravar ou se pode até Deus eliminar e ser esta mais uma pandemia, dentre tantas outras, mas que fique uma lição para que todos nós possamos estar preparados, porque Deus permite situações para que as pessoas sejam despertadas, tirem lições e possam estar de pé. Deus pode trazer até um tempo de revivamento, uma grande oportunidade para que quantos que estão adormecidos, estão distanciados dessa aliança, possa fazer parte desse projeto glorioso e se preparar. Ou, quem sabe, pode ser um alerta para que coisas maiores possam ocorrer, agravando ainda as dificuldades do exercício da fé. Porém, jamais vai cancelar. Elas têm por objetivo aperfeiçoar a nossa fé, nosso compromisso, tudo que Deus tem reservado para nós. Então, todos os acontecimentos contribuem para que o plano de Deus seja estabelecido na nossa vida. O sistema desse mundo tem por objetivo tirar cada um de nós da perseverança. Jesus falou: quem perseverar até o fim será salvo. Mas o mundo tem por objetivo fazer com que as pessoas se dispersam, não perseveram, não têm o foco naquilo que é real, naquilo que é eterno. Não olha para a sua vida como uma existência permanente, mas apenas terrena, temporal, e foca nas coisas do presente. E mesmo o homem, às vezes, sendo enganado e olhando para o presente, ele esquece que tudo vai se acabar. A esperança nas coisas terrenas se dissipam, mas às vezes as pessoas, ela perde daquilo que é eterno, a visão daquilo que é permanente, e fixa no temporal, e como se o temporal fosse permanente, fosse desfrutar dessa vida com tudo que tem e faz permanentemente. Não. Então nós temos que estar focados naquilo que permanece, os recursos desse mundo. 2 Coríntios 4:4, Paulo fala: o Deus desse século, os quais o Deus desse século, fala do próprio diabo. 2 Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O objetivo de Deus, ao enviar Jesus, e agora o Espírito Santo, é revelar a glória de Deus que estava em Cristo em nós, fazendo de nós seus embaixadores, seus agentes, para que o reino possa estar dentro em nós e possamos viver nesse tempo presente uma esperança viva. Paulo fala: nós somos salvos para uma viva esperança, uma esperança que não morre, porque ela leva-nos a estar ciente de que ela vai além da matéria, além do corpo físico, e ainda consciente que esse mesmo corpo físico há de ressurgir com a mesma forma mais espiritual, imortal, ilimitado.
Então tudo isso é uma esperança plantada em nós que leva-nos a caminhar pela fé diante dessa proposta de Deus. Mas, em contrapartida, nós temos obstáculos, lutas. Aqueles que são chamados a perseverança encontram luta, obstáculo, diversidade, todas as vários problemas, porém, são mais do que vencedor por causa de Jesus. 2 Coríntios 5, 19. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, e nos rogamos, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe esse versículo aqui, irmãos? Ó. Em outras palavras, é como se cada um de nós fosse crucificado. Literalmente nós fôssemos levados individualmente na cruz, passasse por aquele mesmo processo. E aí depois, pelo fato de suportar aquela crucificação, nós estaríamos justificados diante de Deus. Mas isso não ocorreu, por quê? Jesus fez isso por todos nós. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele não tinha pecado, mas o fez pecado. Ele não cometeu pecado, mas se colocou no lugar daquele pecado. Ou seja, ele assumiu a conta, a dívida minha e sua caiu sobre ele. Ele assume aquela conta, ele se fez devedor por nós, para que nele, por causa dele, não foi nós que fomos crucificados, foi ele, mas ele nos representava ali, ele nos substitui, fôssemos feitos justiça de Deus. Percebe o quanto é tremendo isso daqui? E quando a pessoa se afasta e ele não considera isso, com certeza ele responde por isso. Mas bem-aventurado é aquele que reconhece que Jesus fez, porque por causa do sacrifício nós somos justificados por Deus. Deus olha para nós e nos vê pessoas justas por causa de Jesus. Então, e agora, qual é a nossa posição? Agentes de Deus, reconciliadores. O próprio Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E aí então, o exemplo maior que está diante de nós, quando nós temos alguém que nos ama, se colocou em nosso lugar. Quem ousa dar a sua própria vida por alguém? Jesus fez isso, e a Bíblia diz, ele mesmo diz assim: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Por isso que nós temos tantos obstáculos àqueles que servem e seguem a Jesus. Nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando tudo terminar, toda a humanidade, dependendo da pessoa, da sua forma de crer, de ser, se não creia ou não, você seja ateu, descrente, todos estarão diante de Deus. E sabe qual é o processo, a base que Deus vai considerar? É o caminho da reconciliação. Será que cada um é chamado por nome? Será que consideraram o que Jesus fez? O sangue derramado, a proposta divina é uma só tem um caminho, Jesus disse. E a única forma de libertar, de esclarecer, de trazer vida, é Jesus, é a verdade que liberta. Então, nós vemos que a reconciliação aponta para uma esperança perfeita, uma esperança completa que está dentro de nós, que aponta a cada dia da nossa existência. A esperança é contínua, e nós estamos firmados naquilo que não vemos, para ser perseverante. Como Abraão, o que nós vemos na chamada de Abraão? Ele foi peregrino nas terras que os seus descendentes herdariam, mas foi pela fé. Agora, quantos obstáculos? Deus tentou, Deus prosperou, Deus abençoou, mas ele teve luta, obstáculo, e a parte dele ele fez. E no final a Bíblia diz assim que Abraão tinha por expectativa a cidade celestial, cujo construtor é Deus. Ele não tinha uma cidade permanente, ele era peregrino. E toda a sua trajetória foi realmente um momento de demarcação da terra dos seus descendentes. A terra que o povo de Israel herdou
e vai herdar em maior proporção de território ainda no futuro, porque Deus cumprirá ainda, arrisca a palavra, a promessa feita a Abraão, a Davi e os seus descendentes, os filhos de Israel. E nós somos coparticipantes, porque em Abraão todos os moradores da terra são abençoados. Deus falava da igreja, quando dizia assim: em ti serão benditas todos os povos da terra. Ele falava dos seus descendentes segundo a fé, que é a igreja que está em toda a terra. E o apóstolo Paulo fala que aqueles que são crentes são descendentes de Abraão segundo a fé. Então essa esperança que o diabo quer roubar diante dos acontecimentos que ocorrem no mundo presente hoje, luta contra essa certeza viva que está plantada em nós. Mas nós temos que ser pessoas firmes na nossa esperança, não deixando se abater, não deixando se vender, se trocar nenhuma ideologia, nenhum pensamento, nenhuma proposta, quer seja política, quer seja de qualquer forma, porque nós temos um alvo, que é Jesus, o autor da vida. Olhando para Jesus, o autor da vida, vem lutas, obstáculos, vem, mas o que está conosco é maior. A vitória que vence o mundo, diz o apóstolo João, é a nossa fé. 2 Coríntios ainda 4, 17, ou melhor, 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, as tribulações, as lutas, ela produz um peso de glória que não pode nem se comparar. E então devemos atentar para as coisas, não atentando para as coisas que se veem, como Jesus, né? Ele não considerou as afrontas, aquilo que estava visivelmente se inteirando contra ele, não. Mas ele estava considerando aquilo que não via, que as pessoas, ninguém estava vendo, não entendia. Nem mesmo os discípulos que amavam Jesus poderiam entender a dimensão de tudo aquilo. Mas o próprio Deus começou a fazer bem claro, naqueles momentos, quando Jesus morre, ele diz: está consumado. Quando um grande terremoto, pedras se fendem, fala que muitos sepulcros, e aliás, e que na ressurreição de Jesus, muitos santos que viviam, foram mortos, apareceram para muitos em Jerusalém naqueles dias. No dia da morte de Jesus, sepulcros se abriram, houve escuridão, um grande terremoto, e até os soldados e o comandante daquela operação que estava ali olhando, homens duros de coração, saíram quebrantados, batendo no peito, dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ali, a própria natureza deu uma demonstração e Deus começa a mudar o cenário. Lá na frente, os seus discípulos, depois da experiência de ver Jesus, de encontrar com ele, de contemplar, de tocar nele, ver os sinais dos cravos, eles não tinham mais nenhuma dúvida e saíram dispostos a dar a sua própria vida. Isto é salvação de Deus. Isto é o poder de Deus que mostra o quanto Deus nos ama e leva-nos a perseverar, não imputando nenhum obstáculo. Nós temos que pensar nisso, meus irmãos, que se tem uma coisa que o diabo faz é roubar a esperança, roubar a fé, a certeza. Mas o diabo não pode cancelar o projeto de Deus. Sabe por quê? O próprio Deus está presente em espírito conosco. O Espírito Santo de Deus está presente para nos convencer. Ele nos ensina, ele nos convence, ele nos orienta, ele fala conosco. Não tem como o diabo interferir nisso. Ele pode até tentar. Está nas nossas mãos. Cabe a nós decidir: será que você vai dar ouvido? Será que você vai ceder a uma mentira, às tentações? É nós que precisamos. Capítulo 15 de Lucas fala que o filho pródigo caiu em si e disse: eu vou ter com meu pai, dizendo: eu pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno nem de ser chamado teu filho. E naquela parábola fala que o moço reconciliou. Então quem pecou foi ele. Nós pecamos. Deus fez a sua parte, revelou o seu amor, o seu perdão, sua graça, já nos justificou. E se o homem está distante, cabe a ele olhar para tudo isso que o Pai de amor fez. O Pai, na sua riqueza, na sua misericórdia, ele fez tudo o que está no seu alcance. Fez um milagre.
colocou a casa em ordem, pagou toda a conta. Agora o homem sofre se quiser. O filho quis aventurar, tinha tudo na casa, mas quis aventurar, quebrou a cara, perdeu tudo, voltou como mendigo. Mas o pai não apontou e não falou seus defeitos. O pai abraçou, amou e nem contou a história do passado. O pai fez uma festa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que busca reconciliação. Esse é o Deus que planta essa informação no nosso coração para nos mostrar que nós podemos transmitir essa proposta segura de esperança. Que uma vez tendo sido alcançado, reconciliado, transformado, devemos repassar essa esperança, porque Ele opera em nós, Ele vive em nós. E Ele espera isso de nós. E quantas pessoas estão enganadas? Porque esses dias são dias de muito engano. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios, ensino que vem para amortecer as pessoas. E quantas pessoas estão em casa com as tantas desinformações, quantas mentiras, às vezes usando até a Bíblia de forma torcida. Que o diabo é mestre em fazer que as suas mentiras pareçam verdade. Ele é o pai da mentira. Mas cabe a nós buscar a Jesus, a verdade que liberta, entregar-nos a Ele, ser sinceros de Jesus. Eu quero a verdade. Jesus, muda a minha história. Jesus, abre os meus olhos. Não me deixe acomodar, não me deixe distanciar, não me deixe enganado. Só essa expressão, sendo sincera, permite o próprio Deus agir e cancelar todo o engano e toda a manobra e todo o trabalho do diabo. Por quê? Ele é Deus que pagou um alto preço para fazer a nossa justificação, para nos justificar. Então, se nós somos sinceros, ninguém vai ficar em casa parado atrás da internet achando que não precisa mais de igreja. Porque nós somos a igreja é o corpo de Cristo. Se eu disser que não preciso mais de igreja, é a mesma coisa que eu disser assim: eu não preciso fazer parte do corpo de Cristo. Tem muitas milhões de pessoas enganadas hoje. Por quê? Porque o diabo usou alguém para decepcionar, para mentir, para roubar, para não pagar sua conta, para fazer coisa errada, e você ficou olhando no erro. E o seu foco se estendeu, ampliou a visão das coisas erradas e você generalizou isso. Mas você, quando você olha para Jesus, o autor da vida, quando você olha para aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que te ama, aquele que é verdadeiro, aquele que tem todo o recurso em suas mãos, você cresce em graça e conhecimento, você se sente fortalecido, e você não vai ter olhar para as coisas ruins, para a maldade, para aquilo que não presta, para aquilo que vai destruir você. Você vai olhar para aquilo que vai te construir, para aquilo que vai te abençoar, te fortalecer, para aquilo que vai te sustentar nesta caminhada. É isso que nós precisamos. Todos nós somos iguais, dependentes da graça de Deus. Somos resultado do amor de Deus. Somos resultado do sacrifício de Jesus, que assumiu o lugar de todos nós. Importa agora ser perseverante, porque daqui pouco tempo nós não vamos estar aqui. É uma questão de tempo. E nós temos que administrar esse tempo, cada um. Tudo que você faça, quem quer que você seja, não importa a sua posição, nem meio à sociedade. Importa saber que existe um propósito comum para todos nós, que é sermos perseverantes e olharmos unicamente para Jesus, porque a perseverança traz a recompensa. Ele diz: eu venho sem demora para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos fazer a vontade de Deus. Perguntaram para Jesus: Senhor, o que faremos para realizar as suas obras? Ele disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Se nós cremos em Jesus, a pessoa de Jesus vai estar nos conduzindo a andar como Ele andou, a fazer a sua vontade. E isto nos traz livramento. Isto nos assegura certeza de vencer, por mais que venham as aflições. Por mais que passamos tudo que Jesus passou, nós não vamos nunca ser desamparados. Como Paulo dizia, estava perseguido, ele falava de todas as suas batalhas, mas nunca desamparado. Então quero que você considere isso. Entenda quanta importância é a sua perseverança. Fique de pé, quero orar por você. Aí na sua casa, não desista. Existe um projeto poderoso e Deus quer contar com você. Não deixe se abater, não desanime. É a sua fé que vai mostrar que você está firmado. Existe um fundamento que te sustenta. Você não está sozinho, isso vem de Deus. Se você está ouvindo, é porque Deus está realmente te sustentando, te trazendo para esse momento.
aí na sua casa, coloque a sua esperança, a sua certeza, não desista. Não se firme em palavra de pessoas que não têm fundamento na palavra, mas firma no conselho da palavra de Deus, porque ela é infalível. Coloque a sua vida e sua esperança em Jesus. Põe a mão no seu coração se possível. Quem sabe você está enfrentando um momento difícil, mas isso não quer dizer que é o fim em si, porque Deus está no controle e sua vida pertence a Ele.